Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do módulo 4 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo também trata do cálculo do coeficiente de fugacidade de substâncias em solução, mas utilizando correlações generalizadas de Pitzer para essa finalidade. A gente vai observar, através de um exemplo, como realizar esse cálculo, aplicando aí o equacionamento discutido em vídeos anteriores. Então, a gente vai utilizar como exemplo a estimativa dos coeficientes de fugacidade em uma solução, considerando que ela é uma mistura equimolar, ou seja, 0,5 de metiletilcetona e 0,5 de tolueno em fração molar, a uma temperatura de 323,15 Kelvin e 0,25 bar. Mesmo antes da solução desse problema, pessoal, é importante aí a gente observar que 0,25 bar é uma pressão bastante baixa, então é muito provável que os nossos coeficientes de fugacidade deem valores próximos de 1. É uma coisa de se esperar. Vamos ver se os cálculos apontam para essa direção. Fazendo isso, a primeira coisa que a gente precisa, obviamente, obter são os valores de propriedades críticas para as minhas duas substâncias. Aqui nós temos uma notação, ó, I e J. Então nós temos, quando tem 1 seria a substância 1, que é metiletilcetona pura. 2 significa tolueno puro. E nós temos aí todo um conjunto de propriedades tabeladas. Temperatura crítica, pressão crítica, volume crítico, fator acêntrico crítico, que é o último aqui, e o penúltimo aqui é o fator de compressibilidade crítico. Seguindo ainda a ideia de fazer essa solução em etapas, a gente vai então partir inicialmente para o cálculo de todos os coeficientes cruzados necessários para a solução do nosso problema, levando em conta, é claro, que o cálculo dos coeficientes para os puros é algo que a gente já está habituado a fazer desde termodinâmica 1 para substâncias das mais variadas naturezas. Então, vamos fazer o cálculo dos coeficientes cruzados. A gente faz aqui, é claro, um apanhado das equações que constituem a regra de mistura para correlações generalizadas, né? Elas estão inclusive em ordem de aplicação. Se você observar, por exemplo, para o cálculo de pressão crítica, é necessário que antes você tenha o fator de compressibilidade, que está aqui descrito por essa equação, né? O valor de temperatura crítica, que é descrito por essa, e o volume crítico, que é descrito por essa. Algo que eu não mencionei nos vídeos anteriores é sobre esse parâmetro aqui, ó, esse parâmetro K e J. Ele é um parâmetro que serve como correção do efeito da temperatura. Muito raro a gente ter um valor para esse parâmetro, então, frequentemente, quando ele não é dado ou ele não é fornecido no seu problema, você pode admitir que ele é zero, então essa expressão acaba se reduzindo a TCI vezes TCJ elevado ao expoente meio. Então, é apenas um parâmetro corretivo. Prosseguindo, então, a gente vai fazer os cálculos para o coeficiente cruzado. Veja, todos os valores determinados para os puros já estavam na tabela na página anterior. Eu só reproduzi eles aqui novamente. Então, esse valor é da tabela do slide anterior, este também é. Tudo isso daqui são os valores dos puros já conhecidos, já tabelados. Essa, inclusive, é uma das facilidades dos cálculos envolvendo correlações generalizadas, porque, afinal de contas, os valores já são dados como puros diretamente, né? A gente não precisa ficar calculando muita coisa. Então, a gente obteve, então, pelas equações acima, os valores de temperatura crítica cruzada, pressão crítica cruzada, volume crítico cruzado, fator de compressibilidade crítico cruzado e fator acêntrico cruzado. Veja que interessante, isso é inclusive uma boa oportunidade de você verificar se houve algum erro no seu cálculo. As propriedades cruzadas, as propriedades da substância 1, 2, que não existe, na verdade, né, uma combinação via regra de mistura do 1 e do 2, elas são sempre valores intermediários. Então, olha, se aqui nós temos 591,8 de temperatura crítica, e para a substância 1 nós temos 535, o valor aqui ele é intermediário. Todos eles são. Aqui nós temos um valor entre 41,5 e 41,1. Aqui nós temos um valor
de volume crítico entre 267 e 316. Então, isso já é um indicativo de que você tenha, obviamente, uma média ponderada pela concentração. Nesse caso aqui, a concentração fica mais evidente ser média, porque é 50% para cada lado, né? Mas veja, apesar de ser 50% para cada lado, a gente ainda não fez nenhum cálculo envolvendo a fração. Então, isso aqui é meramente uma regra de mistura proposta para a correlação generalizada e que ainda não teve o efeito da sua composição inserido nos cálculos. Uma vez que a gente tem, então, todas as informações, a etapa número 2 consiste em calcular os coeficientes do virial, que é o B, não é? Para os puros, que é uma coisa que a gente já sabe fazer, e para o coeficiente cruzado também. Resgatando as equações, nós temos aqui as equações para o B0, B1, o fator, lembrando mais uma vez, né, não custa nada repetir, né? Esse chapeuzinho aqui não significa que este coeficiente é parcial ou uma propriedade de solução. Isso aqui significa apenas que ele é reduzido, ele é escrito em termos de propriedades residuais, né? E o valor que a gente realmente deseja calcular é este B aqui, ó. Então, a gente calcula isso daqui pelos coeficientes do Pitzer e a partir disso refaz uma conta, substituindo ele aqui para calcular este parâmetro que é o que a gente deseja no fim das contas, ok? Não se esqueçam disso. Nesse caso, o que a gente vai fazer são vários cálculos, né? Como eles são, tanto o B0 quanto o B1, eles são todos em função da temperatura reduzida, quando for o caso dos cálculos envolvendo o coeficiente cruzado, nós vamos utilizar a temperatura reduzida cruzada, que foi obtida no slide anterior. Então, quando a gente substitui os valores para os puros e para o coeficiente cruzado nas equações aqui em cima, a gente obtém de cara o B0 e o B1. Então, a gente faz o cálculo, né? Obtém B0, obtém B1, e aí quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente obtém lá o fator, né, o coeficiente do virial B ainda na sua forma reduzida, e quando a gente substitui aí sim nessa expressão, nós já temos, veja, pressão crítica, temperatura crítica, constante dos gases na unidade correta, veja bem, é possível que você eventualmente cometa algum erro em relação às unidades da constante dos gases. Para que isso não aconteça, basta você olhar quais são as unidades de pressão e temperatura crítica. Frequentemente, a pressão crítica é dada em bar e a temperatura crítica é dada em Kelvin. Né? Em termodinâmica, a menos que a gente utilize uma variação de temperatura, que aí permite a utilização de valores em Celsius, uma temperatura absoluta deve ser sempre utilizada nos cálculos. A gente nunca trabalha com Celsius aqui, é sempre com Kelvin. Feito isso, nós obtemos, então, a gente chega nos valores de B para os puros, né? Esses aqui são os valores para puros, e esse aqui é o valor do coeficiente B cruzado, que é importante para o cálculo das nossas fugacidades. Uma vez que a gente tem os parâmetros da equação do virial, tanto para os puros como o parâmetro cruzado, nos resta apenas calcular o coeficiente de fugacidade. Inicialmente a gente faz a substituição, né, para calcular esse delta, que é um parâmetro algébrico de organização do cálculo que a gente já viu aí em slides anteriores e em vídeos anteriores. Ele não tem nenhuma função adicional, ele é só uma maneira de representar esses coeficientes aí, esses parâmetros do virial. E fazendo a devida substituição, a gente tem que para substância 1 nós temos um coeficiente de 0,987 e para a substância 2 nós temos um coeficiente de 0,983. A ideia que a gente tinha de que os coeficientes estariam próximos de 1 está correta, uma vez que a gente tem aí uma pressão bem baixinha no sistema. Eu não sei se vocês repararam, pessoal, mas esse obviamente foi uma solução de problema muito mais simples do que a que envolve o cálculo baseado em equações de estado cúbicas. O segredo para a solução desse tipo de problema é sempre utilizar etapas. Aqui a gente tem 3 etapas. No vídeo que mostra o cálculo de coeficiente de fugacidade, utilizando a equação de estado cúbico, o número de etapas é maior. Nos dois casos, porém, ainda que este aqui seja mais simples, é altamente recomendável que você faça
o seu problema, que você solucione o seu problema da maneira mais estruturada possível. Quanto mais organizadas forem as suas etapas, quanto mais você conseguir demonstrar uma sequência de cálculo que facilite a sua visualização das etapas que você está cumprindo, menor a chance de você incorrer em erros na hora de estimar esses parâmetros. Isso é claro. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista termodinâmico, não existe nenhum tipo de dificuldade conceitual aqui. Eu estou apenas calculando os coeficientes de fugacidade para uma substância numa mistura. Ele tem uma técnica diferenciada, envolve o conceito das regras de mistura para que a gente seja capaz de chegar numa conclusão, né, chegar numa resposta, mas a gente não deve se esquecer de que metodologicamente, do ponto de vista termodinâmico, não existe uma dificuldade. A dificuldade que a gente encontra nesse tipo de problema é operacional, ela é totalmente operacional. Ela está relacionada com a evolução das etapas de cálculo e dos possíveis erros que decorrem disso. Então, a minha sugestão para você é: tenha calma, estruture a sua resposta em etapas, confira seus cálculos etapa por etapa, caso isso seja necessário, para que você consiga obter uma resposta correta sem ter aí grandes percalços no desenvolver do seu problema, tudo bem? O nosso vídeo termina aqui. A gente concluiu a solução do problema e, como a gente já discutiu, ela é mais simples do que o respectivo cálculo utilizando a equação de estado cúbica. Isso, é claro, não significa que por ser mais simples é de menor qualidade, não é isso. Eventualmente, existem problemas que são melhor solucionados se empregando equações de estado cúbicas, existem outros que são melhor resolvidos utilizando correlações generalizadas. É você quem vai decidir isso no ato do seu projeto, no ato da solução do seu problema, ou, claro, quando o exercício solicitar que você faça um cálculo de uma maneira ou de outra. Eu me despeço aqui, sempre esperando que você tenha acrescentado algo à sua bagagem termodinâmica e que isso possa servir de alavanca para aplicações mais interessantes no futuro, quando a gente estudar equilíbrio de fases e equilíbrio químico. Eu agradeço a presença e a atenção de todos nesse vídeo e até uma próxima.